Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 16 de junho de 2021. Vamos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, produção e edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais e mais tradicionais da Baixada Santista, no YouTube e também no Facebook. O programa desta quarta-feira vai já trazer a expectativa para Santos e Fluminense, que se enfrentam amanhã, nesta quinta, às 7 da noite, no estádio do Maracanã. Será que o Ganso vai enfrentar o Santos, né? Quem será que o técnico do Fluminense vai colocar contra o time do Fernando Diniz, que pode ser que tenha novidades, né? Na zaga, obrigatoriamente, não terá o Luan Pérez, né? Pode jogar o Boza, pode jogar o Kaique, o Luiz Felipe se recuperou, né? E a expectativa também pelo Camacho, que foi oficializado ontem, né? O jogador já está no bid, já vinha treinando, numa dessas pode surpreender aí com o Fernando Diniz escalando, ou pelo menos deixando no banco de reservas. E o Alisson, hein? Que coisa, tão criticado, né? Na lista dos pré-convocados para a Olimpíada. Eu sou totalmente favorável à ida do Alisson para a Olimpíada. Primeiro, para que ele tenha a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos, e não estou falando nem de seleção brasileira, porque disputar uma edição de Jogos Olímpicos é um negócio que é especial para qualquer atleta, né? E o Alisson, a gente pode falar qualquer coisa, mas ninguém pode dizer que ele não é um atleta que se empenha, né? Que se dedicou ao longo da carreira. Então seria muito bom para ele viver esta experiência. Por outro lado, poderia ser também uma porta de entrada, talvez para uma transferência para o futebol japonês e para aqueles que querem ver o Santos neste momento sem o Alisson. E aqui não é uma crítica, não é uma questão negativa não. Vê como o time até se comporta sem ele, né? Porque se ele sair, o time jogar mal, começar a tomar um monte de gol besta, quando ele voltar, muita gente vai dizer, tá vendo, fez falta. Se o time melhorar sem ele, muita gente também vai dizer, tá vendo, podia ter alguém ali que com um trato melhor da bola e tal. Então, tomara que ele possa ter essa oportunidade na seleção brasileira e será positiva para todos, para o Santos, para ele, enfim, até para a gente ter uma percepção aí da realidade, tá certo? Deixa eu apresentar os componentes do programa de hoje, estão aí dividindo a tela. Vitor de Andrade, o curioso do futebol, e Fábio Lázaro, o homem que está em 5.690 rádios, além do Diário Lance, ele que cobre o Santos, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, a Portuguesa, o Nacional, o Juventus, o Jabaquara, a Portuguesa Santista, a de Guarujá, o São Vicente, todos esses clubes têm a cobertura do Fábio Lázaro. Ele está quase um curiosinho do futebol, pode ganhar até um selo de qualidade do Vitor de Andrade, porque esse aí também trabalha, que é uma barbaridade, tá certo? Então, antes de dar aqui a palavra aos meus companheiros, deixa eu só mandar um beijo para minha esposa Janaína, que faz aniversário hoje. Tá certo? Aliás, hoje também é aniversário de casamento. Faço 20 anos de casado. Casei no dia do aniversário para não ter aquele problema de esquecer, né? Viu, Felipe Rey? Você que vai casar em breve, use essa estratégia também. Então, um beijo para minha esposa, que eu amo tanto. E sábado é aniversário do produtor, hein? O meu filho João vai fazer 16 anos no sábado já. A família, esta semana, é de festa, tá certo? Muito bem, Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Tem tanta coisa, né? Tem liga aí que os caras querem montar agora. Eu sei que você tá doidão lá fazendo as coisas do curioso. É liga, é Copa América, é Eurocopa. Tem até jogo rolando agora, né? Tô vendo aqui, né? Rússia e Finlândia e tal. Traga o seu primeiro destaque, Vitor, sem mais delongas. Bom dia, tudo bem? Meu primeiro destaque é que o Sub-15 do Santos provavelmente vai ter calendário esse ano, né? Tava se falando que a Federação Paulista, pelo segundo ano, não ia fazer o Paulista Sub-17 e Sub-15, porém na reunião na sexta-feira passada deu uma data de previsão, 28 de agosto, previsão do início do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Sub-17 está disputando o Campeonato Brasileiro, né? Vinha bem na competição, brigando ali pelo G4 do seu grupo para classificar para a próxima fase, mas perdeu do Fluminense em casa na última rodada por 2-1, o time que é dirigido pelo Helder. E o Sub-15 vai ter campeonato para disputar nessa temporada, então, a princípio, né? 28 de agosto, data prevista para o início da competição Paulista Sub-15 e Sub-17. Sub-20 também
já tem data, né, 4 de agosto. E continuando na Federação Paulista, amanhã, 3 da tarde, Conselho Técnico da 2ª Divisão Paulista, saberemos se o Jabaquara vai jogar ou não. Minha última informação, inclusive confirmada com o presidente Adelino, é que iam fazer os estudos, mas que a probabilidade maior era que o Jabaquara vai para campo nessa temporada. Porque houve um boato, né, uns 2 meses atrás, que o Jabaquara teria aberto mão de disputar o campeonato esse ano, que iria se licenciar, mas a última informação que eu tenho é que o Jabaquara vai jogar esse ano, mas tudo vai ser confirmado amanhã, inclusive número de times, já tem alguns tradicionais que confirmaram que não vão estar, Francana e União Barbarense, por exemplo, vai ter estreia aí de um time de Caieiras, né, o Colorado, que também está confirmado, e outros times aí estão na dúvida. Amanhã se confirma se vai para campo ou não. Então amanhã, 3 da tarde, o Conselho Técnico da 2ª Divisão Paulista. Muito bem, Vitor de Andrade, curioso do futebol. Seu primeiro... um toque, Alex, desculpa, eu falei de Jabaquara, né? Só para bater martelo, a de Guarujá e São Vicente estão fora, sem chance alguma de estar na competição, ambos por problemas de estádio, problemas diferentes, mas ambos por problemas de estádio. Então, o único e Real Cubatense também fora, por questão de financeira, de dívida com a própria federação. Então, o único que deve estar da região é o Jabaquara. Muito bem, São Vicente é a DG que tem estádios, né? O São Vicente tem o histórico Mansueto Pierotti lá há tanto tempo. Me lembro de ter ido lá quando o estádio era arquibancada de madeira. E o São Vicente Atlético Clube, nos primeiros momentos da sua história, chegou a fazer amistosos com o Santos, no tempo do amadorismo, né? E a de Guarujá é um negócio inexplicável. Tem aquele estádio que foi feito lá para a Copa do Mundo e tal, né? Sei lá. Estão lá as cabritas agora, lá andando pelo estádio, mas bola que é bom nada. E o clube é uma coisa, o estádio é outro, mas não deveria ser um incentivo para o time continuar, sei lá. O primeiro jogo profissional do São Vicente, o São Vicente entra no profissionalismo. O São Vicente é histórico, né? O clube começou com o Feitiço Atlético Clube, depois virou São Vicente. Ele estreia em 2002 e o primeiro jogo que marca a estreia no profissionalismo como amistoso, mas amistoso oficial, né, com súmula, tudo direitinho, é contra um time B do Santos lá no Mansueto Pierotti. Depois que vai para o Campeonato Paulista na época B3 de 2002, campeonato ganho pelo Jabaquara, inclusive. Bem lembrado pelo Vitor. Ô Fábio Lázaro, bom dia, obrigado pela presença. Nós vamos falar muito, porque tem áudio aí, tem vídeo, né, da Santos TV para a gente passar. O Camacho é bom, você que anda com um pé em cada canoa ultimamente, um pé na Vila Belmiro, um pé no Parque São Jorge. O povo quer saber, vai dar certo no Santos? Bom dia, um abraço, obrigado pela presença. Bom dia, Vitor. Bom dia, Alex. Bom dia, Vitor. Bom dia para o Felipe Rey na técnica. Bom dia para toda a audiência da Boc News. Olha, é uma grande incógnita, né? Eu tenho acompanhado bastante jogos do Camacho agora nesse ano no lance como setorista do Corinthians. Você bem disse que eu estou um pé em cada canal, é isso, ora fazendo alguns jogos do Santos, ora fazendo alguns jogos do São Paulo, do Palmeiras para as emissoras de rádio, principalmente, que eu trabalho, mas do Corinthians mais massivamente por conta do Diário Lance, e particularmente em relação ao Corinthians, a torcida do Corinthians está dando graças a Deus que o Camacho está indo embora do clube. Eu disse ontem, numa gravação que vai ao ar hoje, para o YouTube do Lance, e também disse ontem no programa Esporte por Esporte da Santa Cecília TV, que é uma questão da gente saber se no Santos ele vai ser o Camurcho do Corinthians ou vai se tornar o Camachou com o Fernando Diniz, que foi o que levou ele para grandes clubes, inclusive o próprio Corinthians, que foi o trabalho do Camacho no time do Audax. Mas tecnicamente no Corinthians foram 5 anos de contrato, né, 4 anos e meio. Ele chegou em 2016, logo depois do vice-campeonato do Audax no Paulista, não se firmou, veio com com a pompa, né, daqueles jogadores do Audax que foram fatiados em grandes clubes. Tietê foi para o Palmeiras à época, o Sidão para o São Paulo, o Ítalo na época também para o São Paulo, e o Camacho, o Yuri para o Santos, e o Camacho acabou indo para o Corinthians. Desses todos, a gente pode dizer que o único que vingou foi o Tietê, depois jogando no São Paulo, agora atualmente no Atlético Mineiro, e o Camacho nunca foi aquilo que se esperava. Mas é um jogador que com o Fernando Diniz sempre teve bons momentos.
Em 2014, eles já tinham trabalhado juntos no Guaratinguetá, depois trabalharam juntos no Audax. Quando o Fernando Diniz assume o Atlético Paranaense em 2018, ele pede o empréstimo do Camacho. O Camacho fica 1 ano e meio vinculado ao Corinthians contratualmente, mas emprestado no Atlético Paranaense, e volta na última temporada a pedido do Thiago Nunes, que trabalhou com o Camacho no Atlético Paranaense e à época tinha assumido o Corinthians. Mas, como a camisa corintiana, o Camacho nunca vingou e não vai deixar saudades com a camisa corintiana. Agora, com o Santos, é uma possibilidade de, como eu disse, o Camacho virar Camachoa, principalmente porque tem aí o Fernando Diniz, que é o técnico com que ele teve os melhores momentos na carreira. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ter aí a palavra do Camacho, e eu até, no vídeo que eu gravei no Canal 10 ontem, eu dizia o seguinte, eu lembrava o seguinte: o Corinthians é um time que nunca foi, pelo menos recentemente, nunca foi exagero, porque aqueles times de 98, 99 eram excelentes. Mas os times recentes eram times muito reativos, né? O futebol muito feio, né? Numa dessas, jogando com uma filosofia, não que o Santos esteja maravilhoso, né? Mas com uma ideia de jogo um pouco mais ousada, vai que ele encaixa ali, né? Da liga, como diria o outro. Só lembrar, por exemplo, o que o Marquinhos Gabriel jogou no Santos e depois, quando ele foi embora, o que ele não fez nos outros clubes onde ele passou, né? Não sei se por uma questão própria dele ou de filosofia dos treinadores, mas enfim, foi o título que eu usei hoje. Ontem, a gente precisa dar o benefício da dúvida, ver como é que o rapaz assim, vai se comportar aqui, né? Imagino que ele deva estar adequado ao padrão salarial da diretoria. Então, a pergunta que daqui a pouco o Felipe Rey vai colocar aí para a gente, né? Se a gente pode colocar como um reforço mesmo ou uma contratação apenas por enquanto. Mas depois a gente fala sobre isso, até porque vamos abordar o jogo desta quinta-feira e, claro, participação de todo mundo que já está mandando mensagem aqui para a gente pelos nossos canais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tá certo? Felipe Rey, vamos ao nosso primeiro break. Voltamos em 1 minuto e 40, aí vamos ouvir o Camacho e falar também de Santos e Fluminense. Será que o Ganso vai jogar? Vamos aguardar. Voltamos em instantes, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h44, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Só para encerrar esse tema Camacho, eu vou pedir também para o Vitor comentar a respeito, e aí depois a gente fica livre para falar sobre o jogo de amanhã e bastidores da Vila Belmiro também, tá certo? Tem a palavra aí do reforço santista, o Felipe Rey? Coloca aí na tela a fala do Camacho, que chegou ao Santos. Quase que ele vem antes, pelo que eu entendi. Foi isso, Felipe? Dorival queria ter trazido ele lá atrás no passado? Pois é. Vou ver aqui o que tem o Camacho a dizer sobre a vinda dele para o Santos. Sim, naquelas finais eu imaginei, o professor Dorival mostrou interesse em mim, mas eu já tinha fechado com o Corinthians, já estava fechado. E o estilo do jogo do Santos naquela época, assim, me encantava e combinava muito comigo, combinava muito com o Audax, um estilo de posse de bola, de muito ataque.
Então eu imaginei e agora, graças a Deus, estou podendo realizar esse desejo aí. Espero fazer um grande ano aí com vocês e conquistar tudo que a gente tem para conquistar. Acredita que encaixa bastante com o seu estilo de futebol também? Acredito que sim, é um DNA do clube já. O Santos a gente sempre conhece, sempre vai para cima, sempre ataca muito, sempre pressiona o adversário. Então acho que minhas características combinam muito com o Santos e espero mostrar isso em campo. Olha, do jeito que ele falou aí, ô Vitor, parecia que eu estava ouvindo o Beckenbauer falar, mas tudo bem, né? Sem desmerecer o rapaz. Diga aí, Vitor, o que você achou da vinda do Camacho e por tudo que você já assistiu dele? Você deve lembrar dele jogando no Guaratinguetá, se bobear. É verdade, é um jogador de confiança do Fernando Diniz, trabalhou com ele já, não foi só no Audax, né? Mas, sinceramente, cara, eu não apostaria. Eu sei que é pedido do treinador, tudo, mas você começa a ver por onde ele passou. Não é um jogador tão novo, é um jogador de 31 anos, mas que já teve chances no Flamengo, no Botafogo, né? Não é aquele jogador que tá passando pelo primeiro grande clube. Ele já teve em algumas oportunidades passagens por grandes clubes e nunca vingou. Fora essa passagem rápida pelo Atlético Paranaense, que ainda deu um pouco de alento, e o Diniz foi um dos treinadores dele nessa passagem pelo Furacão, mas na minha opinião não era um jogador que eu traria, não, mesmo com um pedido do treinador. Eu buscaria eu faria uma outra aposta, porque apostar em jogador que a gente sabe que dificilmente vai vingar, possa ser que dê certo, né? Tem jogadores que acabam não jogando bem em canto nenhum, e aí por algum acaso, por tá bem na vida, tá bem com a vida, né? Como diria o ditado, acaba se dando bem. Mas o retrospecto do Camacho em um time que tem pressão, né? Que precisa de resultado, não é bom. Então eu não faria essa contratação. Muito bem, então é isso, né? Eu também acho que não é um daqueles jogadores que estaria na lista de muita gente, mas enfim, veio torcer para dar certo, como outros que chegaram desacreditados aqui e funcionaram. A grande dúvida lá na frente vai ser como é que esse time vai jogar, né? Com Alisson e Camacho, ou Camacho e mais alguém, enfim, aguardemos. Ô Fábio Lázaro, amanhã tem... Amanhã é isso, né? Nesta quinta, Santos e Fluminense lá no Maracanã. Você já tem alguma informação sobre o time que vai entrar em campo? A dúvida da zaga, né? Boza ou Kaique, já que o Luiz Felipe parece que está aí recuperado. Será que vamos ter alguma novidade? Zanocelo no banco? O que o torcedor pode esperar aí da formação do Diniz para esta partida, hein, Fábio? Alex, o time do Santos com essa questão da zaga é uma incógnita ainda hoje, porque o técnico Fernando Diniz fez alguns testes, né, no treino de ontem. O Luiz Felipe deve jogar, está recuperado da tendinite na coxa, mas ele treinou só uma parte ontem, até por conta para não expor fisicamente, só que fica aquela dúvida, porque o Fernando Diniz tem como premissa não colocar jogador 99% para jogar. Se o jogador tiver 1% de desconforto, ou 1% de chance de se machucar ou de agravar a lesão dele, o Diniz acaba poupando esse jogador, acaba sacando esse atleta. Foi inclusive assim com o Lucas Braga no último jogo, fim de semana contra o Juventude. O Lucas Braga treinou durante a semana, mas chegou na hora do jogo, chegou na hora do vamos ver, o Fernando Diniz optou por preservar. Então, a gente não pode descartar aí a possibilidade do Luiz Felipe ficar fora do jogo dessa quinta-feira. Provavelmente o Luiz Felipe jogue, mas a gente não pode descartar aí o Luiz Felipe ficando fora e ter uma zaga formada por um Danilo Boza, por exemplo, pelo lado direito, e o Kaique pelo lado esquerdo. Existe, inclusive, a possibilidade do Alisson ser puxado para a zaga, para o Camacho fazer a estreia já como titular. Isso não foi testado, até porque o Camacho ainda ontem não sabia se o Camacho teria o nome, sairia no bid, ele acabou tendo o nome saindo no bid mais para o fim da tarde, então isso não foi esboçado pelo Fernando Diniz na atividade, por isso que a chance, por exemplo, de ter um Alisson na zaga existe, até porque o Fernando Diniz fez isso 2 vezes durante alguns jogos, né? Inclusive contra o Juventude, no segundo tempo ele colocou o Marcos Leonardo, tirou o Luiz Felipe e puxou o Alisson para a zaga, então não treinou, mas com o Alisson, mas ele coloca o Alisson para fazer isso já em algumas partidas, então pode ser que isso possa entrar em prática, né? Pode ser colocado em prática no jogo, mas o que foi esboçado na atividade foi parte dela com o Danilo
São Felipe Rei travou aí o nosso Fábio Lázaro. Ele estava dando aí uma possível escalação, o Vitor, e com essa possibilidade do Alisson de zagueiro. Ele tem sido recuado quando a bola está rolando, né? Sei lá, você não acha muito cedo, não, pá? O cara acabou de chegar, treinou 2 vezes. Aí põe o Camacho, o time sofre na defesa lá. Aí já vão pegar no pé do Diniz, o Vitor. É um risco que vai correr. Mas assim, o Diniz já fez isso com o Marcos Guilherme, né, por exemplo. Já botou ele logo de cara e até que correspondeu. Né? Vamos ser sinceros, o Marcos Guilherme foi um cara que entrou na fogueira e correspondeu. Tá correspondendo. Para mim, vem sendo até um dos melhores jogadores do Santos nesse período que ele chegou no clube. É a escolha do treinador. Dá para perceber que os jogadores que o Diniz pediu para contratar, ele quer utilizar, não é aquela coisa não de fazer teste. Ele está trazendo para colocar para jogar. Ele está tentando utilizar ao máximo esses jogadores, tanto que em pouco tempo que eles estão chegando, eles já estão entrando, indo para o banco, estão sendo, no mínimo relacionados para as partidas. Então, se você for analisar por esse lado, da forma que o Diniz está trabalhando, eu não duvido que o Camacho seja titular amanhã, não. Ô, Fábio, você está de volta, né? Complete lá aquele seu noticiário, mas eu reforço aqui a minha preocupação, né? De você mexer no time assim, talvez você estava falando que não treinou Alisson e Camacho. Eu iria mais no tradicional mesmo. Aliás, o Diniz não tem feito aquilo que muita gente reclama, né? Que é inventar e coisa e tal, botar zagueiro ali, lateral aqui. Está jogando cada um na sua posição. Imagino que se não der para o Luiz Felipe, ele vai usar os 2 jogadores da zaga. Aliás, o Vitor falou aí sobre os jogadores que estão chegando. O Moraes até agora não ganhou nem um minutinho dentro de campo. Você tem alguma informação a respeito deste jogador? Ele está bem, está treinando, o Diniz gosta dele, veio sem anuência. Quando o Felipe Jonathan tiver suspenso, ele vai jogar. O que você ouve dizer do Moraes, hein, ô Fábio? Só para completar, até peço perdão, acabou tocando o telefone aqui, quando tocou acabou caindo. Basicamente nessa apanhada em relação à zaga, é aquilo que eu trouxe. Ele fez alguns esboços, parte do treino jogando com o Luiz Felipe pela direita e o Bosa pela esquerda, e aí parte com o Bosa pela direita e o Kaique pelo lado esquerdo. O Kaique já fez essa função, inclusive, nas seleções olímpicas, jogando pelo lado esquerdo da zaga. O Moraes ainda não teve chance, pelo menos que consta, ele tá bem fisicamente, tem treinado, mas é que o Felipe Jonathan hoje é uma espécie de intocável na posição, né? Ele ficou 1 ano sendo o único homem do setor, então para você tirar de alguma forma o Felipe Jonathan, é difícil. Então eu acredito que a primeira oportunidade que o Felipe Jonathan tiver machucado, ou tiver suspenso, ou não tiver à disposição do Fernando Diniz, a tendência é o Moraes ganhar esses primeiros minutos com o Santos. É que hoje não faria muito sentido sacar o Felipe Jonathan, nem fosse para testar mesmo o Moraes. Em relação também à parte ofensiva, Alex, existe, o Vitor falou do Marcos Guilherme, o Lucas Braga está à disposição para esse jogo de quinta-feira, ele já volta a ficar à disposição 100%. E aí fica a grande incógnita, se o Lucas Braga volta mais no banco, porque o Marcos Guilherme fez boas partidas, ou se o Fernando Diniz vai colocar os 2 atuando juntos, né? E aí o Marcos Guilherme jogaria pelo meio, e aí quem poderia perder a vaga é o Gabriel Pirani, que nos últimos jogos não tem atuado tão bem. Muito bem. Que coisa, né? O Felipe Rei está me avisando aqui que nossa transmissão no Facebook caiu por causa da música de fundo que utilizaram na entrevista do Camacho. Que bom, hein? A gente toma a restrição das plataformas por conta de um áudio, uma trilha de divulgação. Que coisa, espero que a nossa live aqui do YouTube se mantenha firme e forte, né? Eu nem tinha música, eu nem ouvi, Felipe Rei. O que era Iron Maiden que tocou de fundo? Pô, tomar restrição por causa de música devia ser trilha branca, né? Mas enfim. Vamos nessa. Ô Fábio, deixa eu aproveitar que você está aqui também para perguntar outro negócio. Onde anda o Alex, o zagueiro, hein? Que ele sumiu da lista de relacionados. O que acontece com esse rapaz? Ele está machucado, ele está discutindo o contrato. O povo hoje está falando muito da história do Caio Jorge,
Mas cadê o Alex, o zagueiro que jogou tantas vezes desde o ano passado? Sumiu. Não tá Ele tava com problema físico, ele não estava indo para os relacionados, ele está em transição. Ele estava com um problema físico, agora eu não me recordo qual era o problema, não sei se foi coxa ou tornozelo, agora eu não tenho, vou até puxar aqui para confirmar, mas ele tinha um problema físico e está em transição para poder voltar a ser relacionado. Tá, enquanto o Fábio procura lá, deixa eu prestigiar aqui algumas mensagens. O Paulo Rogério Braz mandou um oiê, tudo bem com vocês? Tudo bem, hoje tá tudo bem, graças a Deus, muito obrigado, Paulo. O Davidson Garotti, bom dia, Alex, vamos torcer para o Coxa classificar hoje. É Curitiba e Flamengo, né? O Flamengo ganhou a primeira de 1-0. Guarda as tuas energias, ô Davidson, para torcer pelo Santos na quinta-feira, porque hoje é desperdício. O Curitiba classificar contra o Flamengo no Rio, meu amigo, o sorteio da Copa do Brasil é terça à tarde, né? Esquece, isso aí já era. O Arnaldo Jorge, bom dia, Alex, ligado em Angatuba, São Paulo, levantarei uma bola para debater. Por que o Santos não utiliza os aspirantes para dar ritmo a jogadores que vêm de lesão encostados, já que pode usar 3 acima de 23 anos? O aspirante começou, Vitor? Começou, né? Começou quinta passada. É o time do Edinho, né? O Santos perdeu por 2-1 pro Corinthians no Parque São Jorge, mas o Santos fez um bom jogo, viu? O jogo foi bom. Eu gostei do jogo. As duas equipes apresentaram bom futebol. E amanhã o Santos enfrenta o Ceará no CT Rei Pelé. Só um detalhe, eu até na quinta-feira passada eu participei da live do Vanderlei Nogueira. A gente até... A Vanderlei Corrêa, isso. E eu até brinquei. O Alexandre Tan, da final da Libertadores pro banco de reservas do Sub-23 no Santos, né? Que ele saiu no banco de reservas desse jogo contra o Corinthians e entrou no segundo tempo. Desculpa, o Wellington Tim, né? O lateral esquerdo. Tim, Tan. Foi titular. Tim, é tudo ali, né? O Tan foi titular e o Wellington Tim saiu de entrar na final da Libertadores pro banco do time de aspirantes do Santos. Né? Mas o Santos fez, apesar da derrota, porque o jogo foi bom, acho que foi um jogo de boa qualidade. As duas equipes tiveram chances, o Santos teve chance quando estava 1-1 de fazer o segundo, e o Corinthians, que aproveitou a chance que teve, ganhou por 2-1. Foi um jogo para um Campeonato Brasileiro de Aspirantes, eu achei que foi um jogo de bom nível. E se jogar nesse nível, o Santos tem tudo para brigar por classificação, chegar nas finais do Paulista de Aspirantes, assim como está sendo no Sub-17, apesar emendando, né? Apesar da derrota para o Fluminense na última rodada em casa, o Fluminense que tem a melhor campanha na competição. Agora, o meu receio maior é do Sub-20, que também, o Brasileiro Sub-20 começa nesse mês. Agora, nesse domingo, tem a final da Copa do Brasil, da categoria, né? Botafogo e Curitiba, e já na outra semana já começa o Brasileiro Sub-20. Sub-20 que é meu maior receio, porque, para quem não sabe, fez um amistoso contra o São Paulo e tomou de 8, né? O time do Alex, o São Paulo é dirigido pelo Alex, o ex-meia, tomou 8-0 de São Paulo. Então o Sub-20 que é meu receio. Agora o Sub-23 e o Sub-17 estão ali na média, pelo menos do que eu vi, e eu estou assistindo bastante esses jogos, viu? E normalmente na escala do Curioso do Futebol sou eu que estou fazendo essas partidas. Eu vejo com bons olhos tanto o Sub-23 como o Sub-17. Muito bem, olha... O Alex, Oi, só para confirmar, a lesão do Alex foi no tornozelo, tá? Estava em dúvida se era tornozelo ou coxa, não, a lesão do Alex no tornozelo, ele está em recuperação já em fase final, em transição, por isso que não está sido relacionado. Muito bem, eu confesso a minha ignorância porque eu não vi essa notícia ser divulgada, ver que foi e eu comi bola. Só para completar esse negócio do Sub-23, e até na pergunta do internauta aqui, hoje teve uma notícia, acho que não sei se foi na tribuna, que o Lucas Lourenço e o Renier até agora não jogaram com o Diniz, né? Para eles pode ser uma boa, como para o Longini também, que o Santos tem um contrato e tem que, né? Esse contrato o cara tem que jogar, né? Então talvez para eles seja uma boa oportunidade. Agora, para os caras que estão regularmente entrando e saindo do time, não sei, né? Vamos ver. Você precisa sempre compor o banco, você precisa ter o seu esquema de treinamento, porque você não tira o cara do treino do principal e joga lá no domingo para jogar pelo Sub-23. Não pode ser assim, o cara precisa treinar junto com o Sub-23. Então talvez seja uma alternativa aí
mais para frente. O Longini tem contrato até 31 de agosto, diz aqui o Felipe Rey. Antes do intervalo... Oi, pois não, Fábio. Também, só também destaque, eu ia acabar emendando junto com o do Alex, mas acabei não dando, mas falando do Wellington Tim, que o Vitor citou, o Wellington Tim acabou tendo momentos tenebrosos no time profissional, além da final da Libertadores, né? Vale lembrar que ele chegou a atuar pelo time principal nessa temporada, naquele clássico contra o Corinthians, que o Santos perdeu por 2-0 na Vila, acabou sendo expulso, e na falta, e no Piton faz o gol de falta. Então o Wellington Tim acabou se queimando muito no time profissional e agora é escanteado aí nesse time dos aspirantes. Bem lembrado. Bom, Alex. Oi, Vitor. Só uma outra informação. Se alguém falou aí, o Rafael Longini tem 31 anos, ele não pode jogar no Brasileiro de Aspirantes. Ele pode sim. O regulamento permite 4 jogadores relacionados por partida acima dos 23 anos, tá? Então o Rafael Longini poderia estar sendo utilizado no Aspirantes, desde que, pelo que eu percebi no jogo de quinta-feira, acho que não tinha ninguém acima da idade. Então o Rafael Longini poderia jogar no Aspirantes, sim. Muito bem, o Felipe mandou aqui a informação do contrato dele até o final de agosto. Então vamos ver, né? O que acontece. Só rapidinho aqui, antes de irmos para o intervalo, enquanto o Felipe Rey prepara tudo ali, o Sidney F mandou bom dia, Nação Santista, o Emerson Santiago também, o Arnaldo Jorge, Alex, amanhã veremos um belo jogo porque os dois times sabem jogar e querem vencer. O Santos vai surpreender os pessimistas e negacionistas santistas, tomara. Eu acho até que o Santos tem mais chance de jogar bem contra o Fluminense justamente por essa ideia de que o adversário vai propor o jogo. Ele não vai ficar se defendendo, que nem o Juventude fez aqui na Vila. O Santos vai ter mais dificuldades. O Santos acho que vai ter mais dificuldades sempre contra... Não, pode perder, o Fábio, mas vai... Chance de fazer gol vai ter, eu acho. Não, eu não acho que o Fluminense é um time que propõe a jogo, não. Eu acho que o Roger ele usa muito... Ele usa muito o esquema lá Abel Ferreira. Um time que se prende e sai na velocidade no contra-ataque, sabe? E com uma transição um pouco mais lenta, porque tem um Nenê no meio campo. Mas que embora seja mais lento, ele gira muito. Eu não acho que o Fluminense vai propor o jogo, não. Não vai trancar que nem o Juventude trancou. Sim. Mas eu não acho que o Fluminense é um time muito propositivo, não. Eu disse propor o jogo no sentido que não vai ser que nem o Fluminense. Não sei se você viu o programa na sexta-feira, quando o Felipe Rey fez o campinho do Juventude, eu falei lá no Esporte para Esporte, pode botar o campinho do Juventude todo mundo para trás da linha da bola. Sim. Né? O Fluminense não vai fazer isso, ele vai jogar em casa, ele vai ter que sair, né? Em algum momento do jogo, ele não vai ficar só se defendendo como o Juventude fez. E vai tentar construir as suas jogadas. E aí o Santos vai ter espaço. Não vai poder reclamar que não teve espaço para criar oportunidades. O Marcos Celes, boa tarde, amigos. Ele está em Marília. Na área, o Santos, o Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Camacho pode surpreender a todos nós positivamente. Lembrem-se do Marinho como veio. E olha as coincidências, meu aniversário também é no sábado. Aí, Silas, faz aniversário junto com o produtor, hein? Só que o produtor vai fazer 16 anos. Você tem quanto, Silas? Um pouquinho mais, eu imagino, hein? Mas só um pouquinho, nada muito, tá bom? Um abraço, mais um geminiano na área aí. O Alexandre Dantas, bom dia, senhores. O Emerson Santiago. Alex, você acha que agora a Liga de Clubes sai do papel? Achei injusto os clubes da Série C e D ficarem de fora. Qual a opinião de vocês? Bom, já que você citou Série C e D, o Vitor está aqui hoje, ele vai poder falar sobre isso. Vamos para o intervalo rapidinho, aí na volta ele responde e a gente vai falar mais sobre Santos e Fluminense. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né?
Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:06 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, na Vila Matias. É a sede do Cicobi aqui em Santos, tá certo? E tem também agências em Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além da Grande São Paulo, capital, e ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Vitor, pergunta do internauta: você acredita na Liga e ela deveria ter times das outras séries também? Normalmente, quando se monta uma liga, você monta uma liga específica da Série A, uma liga específica da Série B, e você deixa o estatuto aberto para... Isso o normal, né? Ao redor do mundo. Para quem for rebaixado e ascender, mudar entre essas faixas de ligas, né? Isso acontece também, vou dar um exemplo aqui, não é no futebol, mas que também tem esse sistema nas escolas de samba do Rio de Janeiro. A série especial tem uma liga que desfila, né, no domingo e segunda de carnaval, na Marquês de Sapucaí, e o acesso também tem sua própria liga, que desfila sexta e sábado também no Sambódromo, lá na Marquês de Sapucaí. E quem sobe muda de liga para a liga principal, e quem desce vai para a liga secundária. Eu acho que a liga é interessante, porém, historicamente no Brasil eu tenho medo. Primeiro de tudo, a gente não pode esquecer que se fala em liga no momento que você tem 3 times do antigo Clube dos 13 na segunda divisão, na Série B. E todas as vezes que se fez uma liga, no final das contas, evitou-se rebaixamentos de uns, acendeu-se outros que estavam lá embaixo, e ainda tirou-se, que é o caso específico de 87, tirou-se times que, esportivamente falando, mereciam estar na divisão principal. E é até por isso que eu não discordo de quem considera o Sport campeão brasileiro de 87. O Sport fala, não enfrentou o Flamengo, não enfrentou não sei quem, mas o Sport enfrentou o Guarani, que era o vice-campeão do ano anterior, que injustamente foi colocado no que seria o segundo módulo, assim como o América, que se recusou a jogar naquele momento, o América que tinha sido o terceiro colocado naquele Brasileirão de 86. E a gente tem também o exemplo da Copa João Avelange, que aconteceu por outros motivos, mas que também foi organizado pelo Clube dos 13, que nada mais era que uma liga, né? E aí que aproveitou-se para acender Fluminense, Bahia, e alguns outros clubes que não estavam na divisão principal do Brasileiro. Então, meu medo é esse. A gente não pode esquecer que a gente tem Vasco, Cruzeiro, Botafogo, isso do Clube dos 13, fora Curitiba ainda, que também já foi campeão brasileiro, que estão todos, e o Goiás, né, que é considerado um dos clubes de forte nos bastidores, que está na Série B, que não estão na elite do futebol brasileiro. Então, isso me deixa medo. Fazer liga nesse momento, com você ter um monte de time aí que é forte de bastidor na Série B, é um pouquinho a se pensar. Será que eles não vão fazer mutreta e subir esses times que falam, a liga precisa de público no estádio, precisa de Ibope na televisão, então a gente precisa desses times na Série A, que foi a alegação do Clube dos 13 lá em 87 na Copa União, né? Mas que esportivamente foi uma porcaria o futebol brasileiro, porque, vou dar um exemplo, o Botafogo mesmo não era para estar no módulo principal naquele momento e jogou, como o Fluminense em 2000 na Copa João Avelange, e depois, como se nada tivesse acontecido, o Fluminense em 2001 apareceu na Série A do Brasileiro, vindo direto da Série C. Então, a liga é interessante, mas tem que se tomar esses cuidados. Eu vou ser sincero, eu tenho medo, e eu acho que pode ser uma mutreta para subir esses times
na canetada ao invés da bola. Até porque é o seguinte, o Cruzeiro é um dos lanternas da Série B. O Cruzeiro, pelo andar da carruagem, não sei que mudar muita coisa, o Cruzeiro não vai subir de novo. O Vasco tá capengando também nesse início. O único ali é o Botafogo. O Botafogo tá no G4. Mas a vida não tá fácil para eles na Série B, não. A gente tem os exemplos positivos, né? Essa Superliga da Europa deu tudo errado, né? Porque tinha que dar mesmo. Agora, a Premier League é um exemplo de sucesso. O grande problema o Fábio Lázaro, é como é feito no Brasil. Isso que o Vitor falou, ele tem toda a razão. E ainda tem um detalhe. Vamos ver se vai ficar todo mundo amiguinho de mão dada na hora de discutir divisão de receitas, de cota de televisão, né? Essa é uma outra questão, né, Fábio? Eu ia levantar exatamente isso, em relação até à pergunta da nossa audiência sobre não acoplar os times da série C e da Série D. Eu acho que o exemplo de maior sucesso de criação de ligas é a Premier League na Inglaterra em 1992. Os clubes assumiram a autonomia, ainda tem a Football Association, né, FA, ainda tem ali a FA Cup, alguns, se não me engano, a Community Shield também é da FA, mas eles assumiram as rédeas da primeira até a quarta divisão do futebol inglês, né? A Premier League, a Championship, a League One, a League Two, que a Premier League é a primeira divisão, a Championship é a segunda, a League One é a terceira, a League Two é a quarta, só que a gama de equipes no cenário nacional no futebol inglês é maior. Então tem a Conference Norte, a Conference National, a Norte e a South, que são que seria a quinta, sexta e sétima divisão da Inglaterra. E essas já não são coordenadas pela Premier League, elas são coordenadas, que no caso seria dos times, o compilado dos times, seria pela Football Association. Se a gente trouxer para a realidade do futebol brasileiro, como aqui a gente tem estadual, então nacionalmente falando, a elite acopla as 4 primeiras divisões, primeira, segunda, terceira e quarta, para não ficar um aglomerado e ter um espaço talvez para a CBF, assim como a Premier League deu espaço para a FA ficar ali com a quinta, sexta e sétima divisão, talvez, eu digo assim por um achismo, uma suposição, seja uma forma, só os times da primeira e segunda divisão assinarem, seria uma forma para que a CBF continue ali com a administração da Série C e da Série D nacional. Porque a diferença é que no Brasil tem regional, tem estadual, e na Inglaterra não tem. E a CBF que continue se preocupando com a Copa do Brasil, né? E fazendo da Copa do Brasil um torneio interessante. O Eite Mizobi mandou boa tarde a todos e diz: cadê a logística de inteligência do clube? Mazuco, o que ele acha do Camacho? Acho que deve gostar, né? Se contratou. O Gil Santista: bom dia, Alex, meu parça. Você não acha que depois do chilique do Marinho contra o Areolan ficou muito claro que ninguém pode mexer na panela Marinho, Pará, Alisson e Felipe Jonathan? Não sei. O tempo dirá. O Sidney F, parabéns ao jovem casal, que eu falei aqui no começo do programa, né? Do aniversário da minha esposa, aniversário de casamento. Eu tô com 46 já, o Sidney. Nem parece, né? Parece que tem menos. Mas tá bom. O Roger Sanassi: Alex, bom dia, bancada. Fábio Lázaro, cadê o chapéu? Não, é que teve algumas transmissões lá do De Olho no Peixe que eu participei usando um chapéu e virou caricato, mas eu aposentei o chapéu. Pode virar a marca registrada, numa dessa aí, até fatura algum, pode até botar até um patrocínio no chapéu, alguma coisa assim, ó. Quem mais aqui, ó? Deixa eu registrar, subiu aqui a nossa... Ixi, quanta coisa, meu Deus do céu. Vamos lá, perdi o fio da meada aqui, Felipe Reis, socorro. Estou me achando aqui, calma aí, pronto, achei. O Roger: eu vou dar o benefício da dúvida ao Camacho. Duvido que ele seja jogador de futebol, kkk. O Evandro Bertoni: para quem já presenciou Leandro Donizete, Possebon, Ledesma, Camacho é craque. Possebon. E ele jogou no Manchester United, né? Lembra disso? O cara chegou aqui, jogou no Manchester United, é craque. Possebon. E no Sporting também. Que coisa. Seleção de base da Itália, né? Tinha todo essa fama, né? Estava no elenco do título da Libertadores
Sim. E não ganhou a medalha, porque quando ele foi pegar a medalha tinha acabado. Teve essa. Acabou, não deram a medalha pro Possebon. Teve que fazer uma réplica com aquela moedinha de chocolate. O Gil Santista. Alex, você não acha que com mais essa saída de graça do Caio Jorge, não está muito claro que no Santos está rolando um mecanismo onde todos estão ganhando menos o clube? Gil, é o seguinte, eu acho que o problema do Santos é comer bola com um jogador muito novo, né? E que tem potencial. O Santos fez certo agora com o Pirani, como fez com o Kevin Maltos, com outros jogadores. No caso do Caio Jorge, já se sabia que ele ia ser um jogador que ia estourar, né? Só não sabiam aqueles que insistem em dizer que o rapaz não é bom jogador. Então, não sei se tem um mecanismo, não. O que eu sei é que existia uma incompetência no clube muito grande. E acho que o menor dos culpados agora é a atual diretoria. A menor culpada é a atual diretoria. Porque o cara já vem com a faca no pescoço, o agente do atleta. Não tem muito o que fazer. Agora estão falando aí que o Santos vai tentar vender. Ô Fábio, pode fazer assim, ó. O Caio Jorge está acertando com a Juventus. Aí o Santos vai lá e vende para o West Ham. Aí é problema do West Ham com o Caio Jorge depois. É isso? A alternativa vai ser essa? Não, porque se o jogador não quiser ir, ele não vai, né? O Santos pode acertar com o West Ham e o Caio Jorge pode bater o pé para cima. Mas o Santos não pode vender. Se o West Ham depositar o valor da multa rescisória, eu sei que é muito, né? Mas vamos imaginar, vamos supor, depositou a multa rescisória, o Santos não tem o que fazer. Aí é para o jogador que tem que se entender com o atleta. Assim, nem que haja uma combinação, desculpa, pode parecer um negócio meio complexo de dizer, mas o Santos se acerta com o West Ham, eles vão lá e depositam 30 milhões de euros na conta do Santos. Aí o Santos vai lá e compra, pega um jogador por empréstimo, o Felipe Anderson, por 28 milhões de euros. Aí fica 2 pelo Caio Jorge, o empréstimo de 28 milhões por 6 meses do Felipe Anderson. Quem é que disse que não pode fazer isso? Se depositar a multa, o Caio Jorge é que tem que se entender lá com o time dele, né? Legalmente, até porque até o dia 31 de dezembro, o clube que é detentor do direito do Caio Jorge é o Santos. Então o Santos tem o passe do jogador, pode vender para quem quiser. A única coisa é que a partir do dia 1º de julho o Caio Jorge pode assinar pré-contrato com uma outra equipe. Agora, realmente, isso pode acontecer, só que é uma coisa que muito dificilmente vai acontecer, porque para fechar para o West Ham ou qualquer outro clube fechar com o Caio Jorge ou qualquer outro jogador, ele não vai depositar o dinheiro antes de ter o aval, né? Saber que se o jogador realmente quer ir. Quem sabe que se o jogador bater o pé, não vai. Claro, agora legalmente falando, é claro que qualquer clube que quiser contar com o Caio Jorge, enquanto o Caio Jorge for jogador do Santos, vai lá, paga o Santos, paga a multa, ou paga o valor acordado com o clube e passa a ter o direito federativo, o direito econômico do atleta. Agora, na teoria, a prática é outra, né, Alex? Vamos lembrar que o Robinho, quando foi para o Manchester City, ele queria ir para o Chelsea, né? Acho que era até a época que o Felipão estava lá. Ele não aceitava entrar no negócio do Cristiano Ronaldo como moeda de troca. O Cristiano Ronaldo viria para o Real Madrid, ele iria para o Manchester United e mais um troco. Ele não quis. Aí, de sacanagem, o Real Madrid vendeu ele para o Manchester City, que na época não era o time que é hoje. Vale lembrar, tá certo? O Ricardo Só um detalhe. Fala, Vitor. Que, né, multa não é nem se o Santos quiser vender. Se alguém chegar lá e depositar toda a multa, não tem nem conversa. Exatamente. Não é nem que o Santos quer vender. Agora, se o Santos quiser vender, aí o jogador tem que aceitar, porque é uma negociação, não pagando a multa. O Santos quer vender, aí vai um clube negociar o valor, aí ele tem que negociar com o jogador também, porque não adianta nada. Agora, pagando a multa, não tem nem conversa, tchau, não pensa. Agora, como o Fábio Lázaro falou, muito complicado, e provavelmente os clubes que estão negociando com o Felipe Jonathan devem estar incentivando ele não renovar. Caio Jorge. Com o Santos, com o Caio Jorge, desculpa, renovar com o Santos, porque no final do ano ele está livre e de graça. Quem é que vai pagar? Vou até chutar menos, não vou falar o valor da multa. Quem quer pagar 10 milhões se pode ter de graça daqui a 6 meses? Quem não vai ter. Quem, em tese, não teria chance.
Porque o mercado já deve saber. Na Europa, ó, o Caio Jorge negocia com o Arsenal, com a Juventus, não sei o quê. Quem não tem chance nessa corrida? Pode obrigar o jogador a aceitar a ida para o clube que o Santos vender. Aí é o que eu estou falando. Ele pode brigar lá com o outro clube, mas é problema dele. O Santos vendeu, o problema dele. Entendeu? Mas se para o Santos vender sem ser o pagamento integral da multa, tem que negociar com o jogador também. Então, mas é isso que eu estou falando. Se o Santos fizer um combinado com qualquer clube que não seja o de interesse do Caio Jorge, o cara deposita a multa. Você vai falar assim, nossa, os caras vão depositar, eu não sei quanto é a multa, vamos chutar 50 milhões de euros. Pô, o Santos vai ficar com o dinheiro todo? Não. No contrato você faz 50 milhões, mas aí você vai lá e pega um jogador do cara para o empréstimo por 49 milhões de euros. Você devolve o dinheiro e fica né? Você não perdeu o dinheiro, né? Ou eu estou chutando baixo, mas vamos colocar 2, 3, qualquer coisa. O restante do valor você devolve para o clube porque você fez uma outra negociação, você triangulou. Pode parecer uma loucura uma loucura o que eu estou falando, mas é viável. Já que o jogador é intransigente, o Santos pode ser também. Não é loucura, acho que é um raciocínio lógico, é uma coisa que pode acontecer, né? É legal de acontecer, mas que na prática dificilmente isso vai acontecer, porque você não... Primeiro, que eu acho que dificilmente um clube vá bancar a multa, nesse caso específico do Caio Jorge, nesse momento, sabendo que o jogador vai ficar livre no mercado, daqui 15 dias ele pode assinar pré-contrato com outro clube. E segundo, dificilmente no futebol há situações como essa, por exemplo, do Real Madrid com o Manchester City, o Robinho, onde onde o time vai lá e um time vai contratar um jogador sem o desejo do jogador estar jogando naquele time. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. Você vai fazer um investimento naquele jogador que quer defender aquele clube. Então, ainda que seja para pagamento de multa, há uma consulta ao staff do atleta. Então, se a gente está falando do West Ham, por exemplo, né? O West Ham vai ligar para o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge. Se o Bertolucci falar assim, o Caio Jorge não quer não, o Caio Jorge está negociando com a Inter de Milão, com a Juventus, com o Tottenham, com clubes que ele quer, né, ele de mais nome, mais tradição, o West Ham fala, então, para que eu vou pagar 50 milhões de euros por esse cara, se o cara não quer vestir a camisa? Então, assim, tramitação, é claro, pode acontecer. É que na prática isso dificilmente acontece porque tem a questão da vontade do jogador também por trás e, principalmente nesse caso de contrato finalizando. Mas é aquilo, o interesse do jogador é sempre muito preservado, do clube não é, né? E aqui eu não estou entrando nem no mérito da questão, porque o Santos fez bobagem com o Caio Jorge, né? Mas eu não vejo nem o mínimo de boa vontade de renovar o contrato por um ano que seja, né? Para que tenha 2 janelas de oportunidade para você vender, e pode vender por um preço muito menor, um valor muito menor. O jogador, é o que eu sempre falo, eu entendo o profissionalismo, e eu entendo a falta de profissionalismo por parte de alguns dirigentes, mas é injusto você pegar um moleque com 10 anos de idade, investir uma vida inteira nele, e o cara ir embora e deixar o clube sem nada, sem um título. Se ele pelo menos tivesse sido campeão, Caio Jorge fez o gol do título da final da Libertadores, 2 gols do Maracanã, deu o título da Libertadores para o Santos, né? Esportivamente, ele deu um retorno para o clube. Agora, ele corre, ele faz gol, ele se empenha, coisa e tal, mas ele não deu nada para o clube dentro de campo. E o clube investiu a vida inteira nele. É preciso ser criado algum mecanismo, já que foi falado em mecanismo aqui, para proteger a instituição independentemente da incompetência dos seus dirigentes. Aliás, que fique claro, porque ainda existe um outro Espírito Santo de orelha que fica postando em Facebook defesa do indefensável, né? De gente que saiu do clube que eu espero que nunca mais volte. Para o torcedor e para o associado aprender também a não levar para o comando do clube gente incapaz. Você já tem uma prova que o cara não tem capacidade. Não erre de novo, não coloque outra vez lá. Porque, infelizmente, vira uma soma de aspectos negativos em que o mais prejudicado é o clube. Porque o Caio Jorge vai seguir a carreira dele, ele é moleque, ele vai ganhar fortuna a vida inteira, né? Ele vai provavelmente se dar bem na vida esportivamente, e o Santos, né, que investiu durante tantos anos, assim como aconteceu com tantos outros jogadores e como acontece com tantos outros clubes, vai ter que ficar pensando. Por isso que eu vejo muita gente, o Fábio e o Vitor, falar assim, será que vale a pena eu ter categoria de base? Porque eu gasto em 200 caras, 200 moleque, para tirar 1, 2, que eu vou aproveitar esportivamente, que eu vou vender.
Ou é melhor não ter base nenhuma, eu invisto todo o meu dinheiro no profissional e fico de olho aí para pegar um jogador do interior aqui, de outro ali. Eu já vi gente defender essa tese, eu não concordo, mas que alguma coisa tem que ser feita para preservar os clubes, eu acho que tem sim. Bom, enfim, tem muita mensagem que chegou aqui, a gente acabou enveredando por essa história do Caio Jorge, né? Tem o Seu Sino, o Thiago Santos Silva Marques, dizendo que não gosta do Alisson na defesa, o José Silva, enfim, tem muita participação aqui, eu não vou ter tempo de ler todas estas mensagens, o Ricardo Tavares já falei aqui, enfim, agradeço a todos pela audiência. Ô Fábio, para a gente encaminhar aqui o nosso fechamento do programa, você falou a respeito do Fluminense, do jeito de jogar. Vamos lembrar que o Santos tem o Fluminense, o São Paulo, o Grêmio e o Atlético Mineiro, só depois que vai ter o Sport. Pelo que você tem visto aí do trabalho do Diniz, você acha que o Santos pode dar um pouco mais e a gente talvez já vá ver isso nesta quinta-feira, ou Fábio, ainda é cedo para dizer? Precisa, Alex, só que para isso precisa de um jogador para enfiar aquela última bola. O jogo contra o Juventude ficou escancarado nisso. O Santos precisa ter... O Santos é um time de DNA ofensivo, ou seja, e o Diniz é um treinador que gosta de ter a bola. Então, para isso, você precisa ter alguém para dar efetividade a esse jogo vertical, né, do Santos. Contra o Juventude, o Santos teve a bola, teve 75% de posse de bola, finalizou 11 vezes. O Juventude finalizou 2, nenhuma no gol, nenhuma certa. E o Santos teve muita dificuldade. Aí o Diniz não teve repertório, foi mexer. O máximo que ele fez foi tirar um zagueiro para colocar um atacante, colocar o Alisson na zaga e jogar com 4 atacantes, mas não tinha quem enfiasse essa bola. O Pirani, ele é um bom jogador, mas não é nada de extraordinário para ser aquele cara que vai quebrar a última linha. Ele não é um meio armador daquele que vai ter um passe refinado para deixar o centroavante na cara do gol. Ele pesa muito por conta de ser um jogador muito voluntarioso em cair para o lado direito, cair para o lado esquerdo, voltar a buscar jogo. Isso ele agrega bastante, mas o Santos precisa desse jogador para acertar o último passe ou encontrar uma variante de jogo para explorar mais as velocidades, que é o que o Santos tem de melhor. Quando o Santos jogar um time que propõe um pouco mais o jogo, talvez pode explorar as questões dos contra-ataques, principalmente com o Marcos Guilherme por um lado, o Marcos Guilherme talvez até por dentro. Eu acredito que se o Marcos Guilherme jogar junto com o Lucas Braga, eu creio que ele não vai ser aquele meio armador para enfiar a última bola, mas vai ser o cara que vai encostar nas duas pontas, vai correr, vai ganhar na velocidade central. Mas falta ainda para o Santos esse repertório, para quando você pegar times que estão realmente muito encurralados, ou para que quando você tenha a bola no campo de ataque, tenha as linhas mais altas, saiba o que fazer com a bola, saiba o que fazer naquele último terço do gramado. E ainda falta muito para o Santos nisso, saber o que fazer no último terço do gramado. Ter a bola e saber o que fazer com ela, ou até mesmo ter um pouco menos a bola, mas ser muito mais efetivo em explorar o que o Santos tem de melhor hoje, que é a velocidade. Não tem como você ser um time que tá com a posse de bola a todo momento e ao mesmo tempo ser um time que quer explorar a velocidade, porque geralmente o time que explora a velocidade é o time que tem menos a bola e vai jogar na transição rápida. Então o Santos vive essa dupla personalidade, tecnicamente falando. Vitor, você destacou aí o Marcos Guilherme. Eu acho que se o Lucas Braga tiver à disposição, eu receio que o Gabriel Pirani perca a vaga no time, né? Acho que ele vai dançar nessa, o Marcos Guilherme vai vir para o meio e o Lucas Braga vai lá para a ponta esquerda. Pode acontecer. Enfim, e daqui a pouco vai ter o Zanocelo, porque o Diniz conta com esse jogador, a gente precisa ver se ele vai ser esse cara, né, para encontrar esses espaços no meio de campo. E o Sanches, que tem uma característica um pouco diferente, né, mas também é um jogador muito inteligente. Ou seja, quando a gente fala para o torcedor que precisa um pouquinho de paciência, é porque ainda tem muita gente para entrar no time, né? Tem o Jobson daqui a pouco voltando, tem o Sandri mais para frente, mas até o Raniel daqui a pouco está de volta. Aliás, é importante que a gente fale, se o Caio Jorge for embora agora, no meio do ano, por qualquer questão, né? E o meio do ano é agora, já estamos nele, né? Você tem o Marcos Leonardo, que também ainda não está com o contrato sendo discutido. Ele tem lá um problema com os agentes dele, né? Você tem aí o Bruno Marques, que é um tipo de jogo completamente diferente, que é o cara para o jogo aéreo. E você vai ter o Raniel aí. Por isso que até muita gente especula nomes de centroavantes no Santos.
Mas enfim, vamos ver o que acontece nesse jogo, né? Com mudanças do Santos contra o Fluminense, né, Vitor? Assim, vai ser um estilo de jogo totalmente diferente de sábado à noite, né? Apesar do Fluminense também ser um time que joga mais reativo, mas não vai ser a retranca que o Santos enfrentou contra o Juventude. Mas o Diniz precisa encontrar no elenco algumas soluções para quando tiver esse tipo de problema. Só um detalhe interessante, pelo menos quando no jogo contra o Juventude, eu que sempre questionei o Diniz por causa do setor defensivo, que eu sempre achei que os times do Diniz ficam com porcentagens de posse de bola, como foi de sábado, com 75%, mas que quando o adversário ataca, e seja qual o nível for do adversário, vou deixar bem claro isso, o time adversário tem facilidade para chegar no gol. E não foi o que aconteceu sábado. Tanto que o Juventude só finalizou 2 vezes e não foi nenhuma finalização tão contundente. E quando o Juventude teve a bola, o Santos soube se arrumar e evitar que o Juventude chegasse ao ataque. Coisas que o Diniz em outros times, principalmente no Fluminense, que por coincidência é o adversário do fim de semana, o adversário de amanhã, desculpa, perdão, o Diniz sofreu muito com isso. Mas precisa encontrar, nem que seja utilizando o Bruno, que é a bola aérea, finalizando de fora da área, você tem trabalhando com as linhas verticais também, mas com os seus jogadores girando partido para cima e tentando passar na base da individualidade, alguma forma tem que ter. Não dá para ficar batendo na parede o jogo inteiro e não ter nenhuma chance clara de gol, com 75% de posse de bola. Você tem que encontrar formas para furar esse bloqueio e o Diniz precisa trabalhar nisso. Muito bem, meus caros. 12h32, o Santos perdeu pontos em casa e vai ter de alguma forma que recuperar aí nessas partidas fora. Grêmio, Fluminense, e depois tem 2 jogos em casa que são dureza, né? O São Paulo e também o Atlético Mineiro. Vamos ver ao final dessas 2 semanas. Tem já muita gente perguntando, né? Eu vejo aqui nos comentários muita gente já criticando o Diniz, eu acho muito cedo, né? E não é porque é o Diniz, porque qualquer um, né? É difícil você falar que o cara é bom ou ruim com 2, 3 meses de trabalho com um time em construção. Aí você manda embora o Diniz e nem pode, né? Porque tem aquela regrinha, até pode, mas você tem que fazer um cambalacho lá e tal. Aí vem outro técnico, aí começa tudo de novo, aí treina, aí não gosta disso, não gosta daquilo, né? Tem que sossegar o facho um pouco, né? Deixa o cara fazer o trabalho dele aí, enquanto tiver regular, só não pode estar tenebroso. Se tiver tenebroso é outra história, time que perde todas e coisa e tal. Mas enquanto tiver na regularidade, ganha um jogo, perde outro, empata, joga bem um dia, joga mal no outro, tem que seguir, porque é assim que os trabalhos são desenvolvidos, tá certo, meus caros? 33, vamos embora, 12h33, o almoço está chegando. Fábio Lázaro, obrigado pela presença. Hoje você vai fazer o jogo do Corinthians, né? Mas daqui a pouco você está fazendo o jogo do Vasco, do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro. Fábio Lázaro está em todas, é o multi-homem da nossa crônica esportiva. Obrigado, viu, Fábio? Um abraço, bom trabalho aí logo mais. Tamo junto, Alex. Para dar o expediente, hoje eu tô com as informações do Santos com o Alex Miller no Sport 9, na Rádio 9 de Julho. E a partir das 8 da noite no ar na Rádio Capital em São Paulo com Corinthians e Red Bull Bragantino. Hoje acho que narração do Rombão Ribeiro, não teremos pai do gol, mas se não me engano no fim de semana tem clássico Sansão e teremos pai do gol narrando na Rádio Capital, José Silvério. Forte abraço, Alex. Obrigado, Fábio, pela presença aqui no Esporte em Destaque desta quarta-feira. Vitor de Andrade, curioso do futebol, o seu destaque final. Um abraço, hein, Vitor? Valeu. Primeiro, mandar um abraço pro Juari, que está completando 62 anos hoje. Inclusive tem matéria à noite sobre ele no Curioso do Futebol, sobre a passagem dele no futebol italiano. Eu vou deixar no ar qual o time, porque ele teve uma carreira longa, né, no futebol italiano, depois que saiu do Santos. Vou deixar no ar aí qual é o time, mas é sobre um dos clubes que ele defendeu na Itália. E também amanhã a gente vai estar na cobertura do Santos e Ceará pelo Brasileiro de Aspirantes às 3 horas no CT Pelé. Um grande abraço a todos e até a próxima. E lembrando, hoje, 71 anos da inauguração do Maracanã, o estádio Mário Filho, que por muito tempo foi o maior do mundo. Obrigado, Vitor. O Maracanã que foi casa de tantas vitórias do Santos, né?
E podia ter sido de mais uma, não fosse a covardia e tal, mas vou falar disso agora. Tem que encerrar o programa. Tá certo, meus caros? Então fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais da Baixada Santista, pelo Facebook, não, hoje caiu, mas pelo YouTube sim. Sexta-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã, espero que com tudo certo, e para falar, quem sabe, de uma vitória do Peixe contra o Fluminense, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.